Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um boletim Coppola especial sobre o bate-papo camarada entre Lula e Reinaldo Azevedo no dia 1º de abril. Em razão da oportuna escolha da data, eu já começo registrando meus parabéns aos envolvidos. Transmitir a entrevista de um ex-criminoso e ex-condenado por corrupção no dia da mentira foi uma jogada de mestre. E deu bastante audiência, né? Mais de 1% da população brasileira consumiu esse conteúdo estragado, embalado com rótulo falso, como se fosse um produto democrático. Não é. A entrevista é pura cleptocracia enlatada. E eu sei que desanima saber que tanta gente engoliu informação vencida, mas para fazer frente a essa intoxicação intelectual é muito fácil. Pause esse vídeo e compartilhe. Vamos compartilhar e questionar publicamente porque logo Reinaldo Azevedo se prestou a esse papel constrangedor e porque a Band concordou com isso. Se 200 mil pessoas gastarem 10 segundos compartilhando esse vídeo no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Telegram, ele também vai impactar mais de 1% da população brasileira. E assim, espalhando a verdade, a gente contrapõe esse palanque virtual que o senhor Reinaldo Azevedo proporcionou ao Lula na Rede Bandeirantes. Só uma consideração preliminar. A partir do momento que o STF arbitrariamente torna Lula elegível, ele regressa ao debate público. Mas uma coisa é respeitar a lei, entrevistar o Lula em observância às regras eleitorais que guiam a imprensa em tempo de campanha. Outra coisa, bem diferente, é promover o Lula por vontade própria. E esse é o ponto principal da minha crítica ao oportunismo do Reinaldo Azevedo, que está reciclando o seu público para surfar a terceira onda do lulismo no Brasil. A primeira foi nos anos 80, a segunda nos anos 2000 e a terceira é agora. Mas antes de tratar do Lula, como todo palhaço precisa de um picadeiro, vamos começar falando justamente da Rede Bandeirantes, tradicional grupo de comunicação pelo qual eu tenho sincero respeito. A Band se tornou um porto seguro da oposição. Nomes conhecidos da análise política encontraram por lá um espaço para vocalizarem suas críticas ao governo federal e à presidência da República, o que é saudável para a democracia, mas espanta a ausência de contraponto a essas opiniões numa emissora que se pretende imparcial. Na contramão da pluralidade de ideias, a Band se tornou uma plataforma de militância unilateral para figuras como Reinaldo Azevedo e Mônica Bergamo, aquela colunista chamada carinhosamente por Lula de minha jornalista. E a única voz realmente dissonante, do Luiz Ernesto Lacombe, foi silenciada sem maiores satisfações ao público, que prestigiava o programa do apresentador com uma audiência cada vez maior. Então, isso só fez alimentar a desconfiança daqueles que não viram com bons olhos o contrato de cooperação multimilionário celebrado entre a Rede Bandeirantes e o China Media Group, uma gigante estatal conhecida como a voz da China. E olha, na real, até a EBC tem uma parceria gratuita de conteúdo com esse conglomerado. Mas vamos combinar que a China, em pleno século XXI, ainda não respeita um direito humano fundamental, a liberdade de expressão. E, por consequência, a liberdade de imprensa. Outras ditaduras que violam essas garantias aqui na América Latina são Venezuela e Cuba. E o Lula fez questão de agradecer aos líderes autoritários desses dois países naquela sua primeira coletiva de imprensa como ex-criminoso. Portanto, soa muito estranho, a ouvidos mais atentos, a ideia de um apologista de ditaduras socialistas ter tanto protagonismo numa emissora associada à estatal chinesa de comunicação. Especialmente quando esse bajulador de tiranos também puxa o saco do dono da emissora no ar. Eu quero até agradecer que eu não tive oportunidade, mas o Johnny Sayad foi o único empresário em todos esses 5 anos de tortura, sabe, que num programa da Bandeirante, num debate que houve na Bandeirante, dia 24 de junho de 2009, ele fez um pronunciamento dizendo que era possível combater a corrupção sem precisar destruir as empresas, nem precisar de destruir empregos. Mas enfim, o que realmente chocou a sensibilidade do público foi ver Reinaldo Azevedo dando palco e holofote para as encenações do Lula. Logo ele, autor de um livro intitulado O País dos Petralhas. Vejam aqui nos cortes originais da Jovem Pan qual a definição desse termo. Eu não combati o PT durante 13 anos no poder, e muito antes disso, porque, por exemplo, o termo petralha eu criei antes. O PT não estava no poder ainda, o PT estava no poder em Santo André, quando eu criei o termo petralha, que é aquele que rouba dinheiro público para justificar um projeto de poder. Eu identifiquei isso lá em Santo André.
E foi aí que eu criei o termo Petralha, uma mistura de PT com Irmãos Metralha. O fato é que até outro dia, Reinaldo Azevedo tinha uma coleção de adjetivos desairosos para se referir ao Lula. O primeiro que me vem à cabeça é aquela alcunha de apedeuta. Apedeuta é uma pessoa sem instrução. Mas além de desqualificar Lula como um petralha ignorante, o Reinaldo também criticava com razão o governo do Partido dos Trabalhadores. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi Michel Temer. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. E agora você vem com conversa? O que há? Aliás, a Dilma só caiu porque o governo ia bem, não é isso? Aquela maravilha que ela tá fazendo pro Brasil. Deixa de ser picareta, cara. Isto é mentira. Vigarice, empulhação. Reparem na quantidade de ofensas que o Reinaldo Azevedo de antes dirigia ao Lula. Um petralha, ignorante, mentiroso, vigarista. Vocês acham que o ódio que transbordava dessas falas histéricas e afetadas combina com a cordialidade e a condescendência na entrevista do Dia da Mentira? Claro que não. Mas, como se aprende em Shakespeare, essa loucura tem método. E para entender a motivação política do senhor Reinaldo Azevedo, basta assistir ao começo desse mesmo vídeo, que é de julho de 2017. O ex-presidente Lula diz que o país está com clima de ódio e faz ataques ao presidente Michel Temer e ao senador Aécio Neves. Tá aí. Percebam que Reinaldo Azevedo ataca Lula e o PT em defesa do PSDB de Aécio Neves e do MDB de Michel Temer. E ao longo dos últimos anos, o desenrolar dos acontecimentos sugere que o antipetismo do jornalista era mesmo circunstancial e de fachada, não por uma convicção republicana, pelo repúdio à corrupção ou por princípios democráticos, como é o nosso caso, né? Conforme o PT deixa de polarizar com o PSDB e com o MDB para se tornar um antagonista do bolsonarismo, diminuem os ataques de Reinaldo Azevedo a Lula. E a virulência do jornalista se volta principalmente contra a Operação Lava Jato, que a essa altura já investigava políticos de diversos partidos, inclusive os tucanos e MDBistas amigos dele. Aliás, a mentira predileta do Reinaldo Azevedo é dizer que ele se manteve fiel à sua linha editorial, que ele sempre foi um crítico dos excessos da Lava Jato. Que balela! Há dezenas de artigos do próprio Reinaldo que refutam essas bravatas. E eu separei só um aqui para vocês. Lula já grita ser uma vítima da Lava Jato. Errado. O país é que é vítima há 13 anos da mesma quadrilha. Chefão do PT volta a se dizer perseguido para ver se a Operação Lava Jato continua de forma inexplicável a preservá-lo. Percebam que em novembro de 2015, diante das revelações iniciais da Lava Jato, Reinaldo Azevedo realmente criticava a Força-Tarefa de Curitiba, mas por ainda não ter enquadrado Lula. Vejam aqui o que ele dizia à época. Os eventos mais escabrosos acontecem em torno de Lula, beneficiam o PT, mostram um vínculo entre o partido e alguns bandidos, mas o cara não sabia de nada. O Mensalão e o Petrolão beneficiavam seu governo, mas ora vejam, ele nunca sabe de nada. E o Reinaldo termina afirmando peremptoriamente: no fim das contas, é tudo a mesma coisa. Trata-se de uma quadrilha disfarçada de projeto de poder organizada para assaltar o Estado brasileiro. Pessoal, é muito importante lembrar que tudo isso foi escrito pelo Reinaldo Azevedo antes dos processos judiciais que resultaram nas múltiplas condenações do Lula na primeira instância, na segunda instância e no STJ. Ou seja, o jornalista Reinaldo Azevedo tinha tanta certeza sobre o cometimento dos crimes que já tratava Lula e os petistas como uma quadrilha corrupta antes mesmo do devido processo legal. E eu te pergunto, o que mudou de lá para cá? Lula se tornou inocente? Os petistas foram absolvidos? Claro que não. Os fatos continuam idênticos. Quem se transformou, quem se deformou foi Reinaldo Azevedo.
E vamos combinar que é muita hipocrisia dar tanta visibilidade e tanto palanque para alguém que você julga ser um petralha ignorante que assaltou o Estado brasileiro. Mas enfim, olha o que aconteceu em 18 de maio de 2017. Irmã do senador Aécio Neves é presa pela Polícia Federal. Ela é considerada operadora do senador nas investigações da Lava Jato. Entre os áudios das escutas telefônicas vazadas inconstitucionalmente à imprensa, havia conversas entre Reinaldo Azevedo e Andréa Neves que revelavam não só alinhamento político, como também afinidade pessoal. Nas conversas grampeadas, o Reinaldo também se referiu ao jornalismo da Veja como, aspas, nojento. E foi esse constrangimento que motivou seu pedido de demissão da revista. Ato contínuo, ele pede para sair também da Rádio Jovem Pan. E eu encontrei aqui a justificativa oficial e de próprio punho do Reinaldo Azevedo. Pedi demissão da Jovem Pan. As razões da minha saída da rádio antecedem a agressão de que estou sendo vítima. Mas falando em vitimismo, vejam como o Reinaldo Azevedo descreve esses mesmos fatos anos depois. Eu fui um duro crítico do PT durante 13 anos, muito duro, o presidente sabe disso. Eu nunca perdi nenhum emprego por causa disso. Lava Jato / Bolsonaro me tiraram 3. Só que eu continuo aqui entrevistando Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, essa é uma afirmação tão falsa que virou até manchete do Grupo Folha. Qual a influência que o candidato Jair Bolsonaro tinha em 2017 e 2018 para demitir alguém? Não, senhor. Foi Reinaldo Azevedo que pediu demissão e não por causa da Lava Jato. Ele saiu por escolha própria e por defender o indefensável. Ele atacava as autoridades que corajosamente combatiam a corrupção. Ele se tornou praticamente um assessor de imprensa do ministro mais malquisto do STF. E ele passava pano para um senador e para um presidente acusados de corrupção no exercício dos seus mandatos. E qual foi o resultado disso? Reinaldo Azevedo ofendeu a moralidade e o senso de justiça do seu próprio público, que passou a criticá-lo e a abandoná-lo. Esse é um dado fundamental para entender essa aproximação com Lula e essa guinada brusca à esquerda. A audiência do Reinaldo Azevedo hoje é uma fração do que já foi um dia. E ele sabe que precisa migrar de plateia e reciclar o seu público para se manter minimamente relevante, talvez até por uma questão de vaidade, de ego, sei lá. E de fato, essa entrevista com Lula foi a maior audiência que o Reinaldo viu nos últimos anos, até virou notícia na lacrosfera, né? Agora, só para efeito de comparação, a entrevista do senador Cajuru ao jornalista Augusto Nunes sobre o impeachment do Alexandre de Moraes teve o dobro de visualizações. Mas enfim, pior do que ver o Reinaldo Azevedo se fazendo de vítima é a insinuação de que o lulopetismo era um oásis da liberdade de expressão. Pessoal, na eleição agora, de 2018, o PT defendia controle social da mídia no plano de governo. Olha como Ciro Gomes se referia a essa proposta. Coisa de ditadura. E o próprio Lula nunca conviveu bem com denúncias e com críticas da imprensa. Está no blog do Reinaldo. Olha lá. Larry Rother, jornalista do New York Times, associou Lula à cachaça, o que quase lhe custou a expulsão do Brasil. Mas outro que não lida muito bem com críticas é o próprio Reinaldo Azevedo. Vocês já repararam que nos vídeos dele os comentários estão sempre desabilitados? Aliás, desconfie de quem restringe a liberdade do outro de se expressar, seja ele um jornalista ou mesmo o atual presidente do Senado, que de forma inconstitucional está com as suas redes bloqueadas há uma semana. Olha, pessoal, eu peço desculpas por interromper tão bruscamente, mas eu acabei de perceber que esse vídeo já ficou muito longo. E o pior é que a gente nem abordou as questões mais interessantes, né? A defesa canina que o Reinaldo Azevedo faz dos caciques do PSDB e do ex-presidente Michel Temer, e a curiosa relação de mútua admiração entre o jornalista e o ministro Gilmar Mendes do STF. Mas se você quiser que eu grave um novo boletim sobre esse tema, você já sabe, é só compartilhar esse vídeo. Se a gente atingir a meta de impactar 1% da população brasileira, vocês já podem contar aí com a entrevista Petralha parte 2, com participação especial de Aécio Neves, Michel Temer, Gilmar Mendes e, é claro, Lula. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil, uma ótima semana e fiquem com Deus.